Hoje o nosso papo, ele vai ser aqui enquanto eu lavo os pratos. Não sei se vai dar para vocês verem. Vou me abaixar assim, deixei com a detecção facial para facilitar o processo e a gente vai conversando aqui enquanto eu vou organizando. Som ok. Acabei de chegar do treino. Chego podre de suja, porque faço crossfit, né? Então eu treino na box, tapume é preto. Mas lavei minhas mãos e vou logo cumprir com essa atividade aqui no meu dia, para começar bem ali o que eu tenho que fazer. E pensei, né? Primeiro, não vou tomar banho para lavar os pratos. E segundo, vou tentar trazer aqui as pessoas que me assistem para realmente próximo da minha realidade, né? Da coisa como acontece nos bastidores e de verdade. Então, o que é que eu tenho para refletir com vocês hoje? Eu estava pensando, ontem eu cheguei a essa... Eu não gosto muito de chegar a conclusões não, mas eu cheguei a um ponto reflexivo que me fez querer tomar algumas ações mais específicas e concretas, sabe? Eu estava pensando aqui que eu tenho alguns objetivos muito importantes e esses objetivos normalmente giram em torno da minha melhoria como ser humano, né? Eu quero chegar a ser um ser humano. A gente nasce indivíduo e tem que ir trabalhando, isso eu também já trouxe em outros vídeos. Em algum outro vídeo eu falei a respeito disso. A gente não nasce um ser humano pronto, a gente vai, como seres perfectíveis, melhorando, trabalhando valores, essa é a ideia, né? Identificando defeitos para fazer as correções e tal, nesses processos nossos interativos sociais, né? Normalmente. E aí, eu estava pensando que eu tenho alguns objetivos, mas eu muitas vezes não consigo cumpri-los no meu dia, porque eu estou sempre engatilhada, enredada na expectativa, ou melhor, esperando o retorno, de certa forma, daquilo que eu posto. Não aqui no YouTube, normalmente eu tenho soltado vídeo e tenho ido viver a minha vida, né? Eu consumo muitas coisas aqui no YouTube, muitos vídeos, né? Muitos serviços, especialmente nessa linha de estudo para psicanálise, de autoconhecimento, cocriação. Então eu sou uma consumidora assídua aqui da plataforma, a plataforma que eu realmente mais gosto e mais estou presente, mas não me vendo, não esperando nada sobre nada que eu tenho postado, até porque tudo é muito recente e eu tô deixando seguir o fluxo, mas eu já tô no Instagram há muito tempo, né? Facebook eu já deixei de usar há anos, mas no Instagram eu tô muito presente, eu normalmente compartilho meu dia a dia. E tô observando que mesmo não consumindo vídeos lá, né, nem rolando o feed infinito, eu acabo ficando presa a esses retornos, ao que os colegas mandam nos grupos, né, familiares e tal. Eu tenho alguns contatos que a gente troca muitas coisas engraçadas, muitos memes. Então é muito fácil para mim o acesso a isso a qualquer momento que eu sinta tédio ou que eu me sinta cansado, que é muito comum, dada a dinâmica que a gente tem vivido, né? Todos nós, de muitas atividades, de muitos compromissos, de muitas coisas para dar conta, ou que a gente pensa que tem muita coisa para dar conta. E aí eu pensei, né? Foi tão bom a experiência, quando eu fiz Vipassana, eu passei 10 dias, né, em total silêncio, eu não podia falar, eu não podia ouvir música, eu não podia escrever, eu não podia nada, só passei 10 dias meditando. Nem as outras pessoas que estavam lá, né, as outras mulheres, porque foi separado a ala, vamos dizer assim, o departamento de mulheres que estavam no Vipassana dos homens, nem com as mulheres que estavam lá a gente podia trocar, então era só meditação, era só olhar para dentro. E foi tão bom me distanciar dessa coisa externa, desse barulho, sabe? Desse excesso de informação, que mesmo a gente não consumindo tanto, como é o meu caso, eu mais posto e vejo as interações do que eu posto do que consumo vídeos. Isso é uma prática minha mesmo já de tempo. É um pouco narcisista, né, até, mas eu só compartilho os meus conteúdos porque eu tenho uma missão que eu entendo como uma missão. Para mim isso é muito claro, um servir para o mundo, que é compartilhar poemas, né, que é para compartilhar coisas edificantes, mensagens, reflexões. Eu gosto muito
como tem inclusive trazido aqui nos shorts. Quem não viu ainda meus shorts, nenhum deles, eu normalmente atrelo tudo a isso, porque a minha cabeça funciona assim. Tô sempre extraindo lições, sempre pensando em melhorar, sempre refletindo sobre uma coisa aqui e acolá. Mas o fato é que eu tava vendo que eu, qualquer momento, tava fugindo para as redes, para ver se alguém falou alguma coisa, nos grupos específicos, se tem alguma coisa engraçada, né? Aí você acaba aqui, eu não fico lá no fim infinito, mas você olha uma coisa a outra, se distrai, aí fica de saco cheio, aí se compara indiretamente sem nem saber, porque muitas coisas ali, né, do nosso mecanismo da psique, ele funciona nessa linha do subconsciente, né? A gente tá fazendo coisas até no automático, não tá nem percebendo, não tá praticando o observador observado. E aí eu disse, sabe de uma coisa? Eu vou fazer a experiência de fato sair, né, das redes um pouco, de postar e de estar lá, de estar, né? Vou deixar de stand-by o meu Facebook pessoal, que é o pessoal e artístico, que é o Fotossíntese 22. Vou deixar apenas os do trabalho, que normalmente eu não recebo nada demais por lá, né? Só mais um cliente ou outro que entra e me aciona pelo Zap, né? Ou que quer ver, ou que pergunta, alguma coisa do tipo, mas não tem nada demais. Eu às vezes produzo conteúdos para lá, tanto para o da psicanalista quanto para o da professora. E vou deixar esses dois ativos, porque eu não uso assim. Eu olho, vejo se tem alguma mensagem. Quando tem algum conteúdo para postar, posto, mas também não fico olhando, não fico nada e pronto. E saio, né? Porque eu tô vendo que isso tá me atrapalhando, tá fazendo com que eu não tenha o tempo, né? Que de fato tenho, eu tenho tempo. A gente tem tempo, gente. Tudo é só uma questão de prioridade. Acreditem em mim, exercitem isso aí. Tentem fazer isso, né? Primeiro diagnosticar a situação que vocês estão inseridos, né? Eu acho que diagnosticar também é uma palavra muito forte e muito fechada, que enquadra demais, mas observem isso, né? A dinâmica que vocês têm vivido. Vocês aí que reclamam que não tem tempo nenhum, que quer fazer tal e tal coisa, mas não faz porque não tem tempo. Porque muitas vezes a gente vai deixando parte do nosso tempo nessas coisas pequenas. São coisas pequenas, sabe? Que roubam o verdadeiro tempo que a gente tem. Até porque a noção de tempo, ela é muito vasta, né? Esse tempo não é só cronológico. Se a gente for parar para avaliar, quando a gente está numa situação muito boa, ela tende a passar muito rápido, né? E o tempo continua o mesmo do relógio. Quando a gente está passando por um momento desafiador, desagradável, esse tempo parece demorar muito. Então percebam que o tempo não tem só essa natureza do olhar humano, né? Da cronologia, né? Do tempo tão certo, né? De começo, meio e fim, de manhã, tarde e noite. A gente tem possibilidades aí de trabalhar com esse tempo e a gente não faz isso porque a gente tá muito viciado, né, em fazer as mesmas coisas, reclamar das mesmas coisas e permanecer ali naquela situação. Então ontem eu decidi que eu ia passar esse tempo, né? Eu vou inclusive trazendo para vocês sempre que eu puder, mesmo quando eu trouxer outros vídeos. Posso abrir um parênteses falando como é que tá sendo a minha experiência, mas eu pretendo ficar sem WhatsApp, eu não posso, sem Instagram. Esses próximos dias eu pensei entre 15 dias, um mês. Eu vou sentir também quanto isso tem de progresso. E esses tempos que eu destinava para estar no celular, toda vez que eu pensar, agora eu pararia para pegar o celular. Eu pretendo meditar, me alongar. Eu trabalho em casa. Já trouxe isso em vários vídeos. Sou professora, trabalho online. Os próprios atendimentos também, quando eu recebo algum acionamento para entrevista, alguma coisa, é online. Então eu tenho essa possibilidade de fazer isso, né? De pausar, de fazer pequenas pausas, de meditar, né? De praticar observador observado, de só contemplar e só existir. E muitas vezes não faço porque eu estou sempre colocando tantas coisas, tantas ambições que eu tenho, né? Que é de conhecer, de estudar. E aí, eu ontem, pensando sobre isso, em deixar as redes um pouco, né, eu vou soltar aqui os vídeos, vou continuar com o meu projeto, com a minha meta, com o meu objetivo de soltar um vídeo aqui por dia. Às vezes eu tenho soltado até mais de um, porque eu tenho soltado aqui nos vídeos e no short, né, o menorzinho, o vídeo menor. Mas eu tava pensando que
A gente complica tanto, gente, as coisas simples, sabe? Que pode ser tão mais simples. A vida da gente pode ser tão mais simples. A gente complica para depois ter a necessidade de descomplicar. Da gente reclamar e dizer, tá difícil, a gente não consegue. Eu sei que existem realidades e realidades. Eu falo de um lugar de privilégio. Isso é importante frisar. Não só para a gravação desse vídeo, mas para mim. Eu sei disso. Então nem todo mundo está inserido nessa minha realidade, né? De um certo luxo, né? Nesse sentido de ter um trabalho, de trabalhar em casa, de ter tempo, de poder estudar, de poder adquirir meus livros, o livro que eu quiser, né? Mesmo diante das minhas dificuldades, das minhas questões, mas eu consigo tudo isso, né? Me alimentar, comer o que eu quiser na hora que eu quiser. Mas o fato é que nós, de uma maneira bem geral, nós seres humanos, a gente complica tanto, né? Tem coisas que são tão mais simples, tem coisas que são tão mais importantes. É tão mais importante a gente se lapidar como ser humano do que a gente imaginar, ficar aguardando o dia de ter sucesso em alguma área, em algum trabalho específico, não desmerecendo, né, a busca por melhorias no trabalho, por buscas de melhorias sociais, em todos os sentidos. Mas a gente pode fazer esse trabalho, sabe, de formiguinha, de trabalhar valores, em vez de colocar o conhecimento, conhecer, ler muita coisa, praticar o pouco que lê, sabe? Ler menos, mas praticar mais, fazer mais pela humanidade, pelas pessoas que estão próximas a gente, porque a gente consegue fazer alguma coisa, sabe? Eu acho que queria aproveitar para compartilhar com vocês. Essa para mim é o verdadeiro sucesso, é a fórmula para ser feliz, genuinamente. Normalmente eu me sinto feliz quando eu faço algo por alguém que eu amo, ou por alguém que eu nem conheço e consigo fazer alguma coisa, ajudar de alguma forma, dar um abraço, um sorriso. Isso é tão mais importante. Eu sei que vai parecer, gente, sei lá, até irreal nesse mundo que a gente vive, mas eu de fato penso assim, sinto assim. É tão mais importante essa melhoria nossa interna, sabe? Esse discernimento, a gente procurar fazer menos as coisas erradas, que a gente já vem repetindo, porque a gente já está acostumado e porque é assim mesmo. É tão mais engrandecedor do que qualquer ascensão no emprego, do que ficar verbalizando para o outro de maneira vazia que o ama, mas não fazer nada que demonstre isso, sabe? Não sei se eu estou me fazendo entender, mas é complexo mesmo, à medida que é muito simples. Eu tenho visto que as coisas simples, nos dias em que vivemos, elas têm se tornado tão complexas, tão complicadas para a maioria, né? Muitas vezes para mim. Toda vez que eu falo ser humano, que eu falo as pessoas, eu sou pessoa, eu me incluo, né? É importante frisar aqui. O sentido disso para mim eu estou inclusa disso, eu não estou falando nunca distante, como se eu fosse um alecrim dourado, que está bem distante mesmo, aí é que está distante mesmo, né? Todos nós temos as nossas questões, as nossas dificuldades, mas sei lá, eu tenho um compromisso comigo, muito forte, muito grande, muito honesto, de ser uma pessoa melhor. Eu quero ser uma pessoa melhor. E eu entendo que para eu ser uma pessoa melhor, eu tenho que dedicar tempo para isso acontecer, né? Para me conhecer verdadeiramente. Não é dizer que me conheço, não é falar bonito, não é necessariamente compartilhar mensagens que me ocorreram, né? Que foram insights meus e tornar isso bonito para o outro. Não é isso. Isso é só a pontinha lá do iceberg. A minha ideia é realmente estar tudo muito claro aqui dentro, eu estar em contato com isso, saber dos meus limites e colocá-los, né? Conhecer tudo isso para servir através disso, né? Servir a mim, servir ao outro, a sociedade em que vivemos, as pessoas com as quais eu troco. Então isso é um objetivo meu muito, muito forte. E para eu conseguir isso, eu tenho que ter espaço para trabalhar isso. Isso tem que ser mais importante
do que qualquer outra coisa. Como é tão importante eu me exercitar todos os dias, porque entendo um corpo, em sendo matéria, eu preciso cuidar dessa casa. É minha primeira casa, a nossa primeira casa é o nosso corpo. E isso para mim está no topo da pirâmide, né, da parte da materialidade. Eu já trabalhei, ó, pensando aqui no trabalho, tá vendo? Eu já comentei sobre isso também em um outro vídeo, né? Na minha pirâmide, o primeiro lugar é a saúde e o bem-estar. Por isso que eu treino todos os dias, né? Por isso que eu procuro comer da melhor forma sempre, tendo as exceções, né? Também, sabendo equilibrar bem a balança. Mas eu diria que na segunda parte da pirâmide para baixo, a minha prioridade é esse trabalho humano, sabe? Essa lapidação, de trabalhar os meus valores, de ser melhor, de aprender com tudo que me acontece, de me comunicar cada vez com mais empatia, gentileza e assertividade, né? Deixando claro as minhas necessidades para o outro, deixando claro para o outro como eu me sinto e não julgando o que esse outro está fazendo, apesar de não ser fácil, especialmente quando esse outro é uma pessoa muito próxima, que nos conhece muito, né? Que está tudo muito misturado. E aí a gente vê a necessidade, né, de ter mais cuidado ainda com esse outro, que é um espelho pra gente, esse outro que convive conosco, nossos cônjuges, ou nossos pais, ou a pessoa mais diretamente com quem a gente convive, né? Pode ser uma amiga que divide o apartamento com você, a moradia, pode ser um amigo, pode ser um primo, algum parente, enfim. E essas pessoas é que acabam exigindo de nós, de maneira subliminar, né? É uma exigência velada para aqueles que querem de fato evoluir, que nós nos empenhemos para realmente melhorar a partir dessas interações. E eu quero muito isso, sabe? Eu não quero com as palavras, eu quero com o que eu sinto. Ser uma pessoa melhor. Fazer o que eu posso fazer e o que eu entendo que eu tenho que fazer sempre da melhor maneira, né? Sem protelar, mas sem querer também abraçar o mundo, né? Acolhendo a minha humanidade, minha vulnerabilidade. E é por isso que eu tô aqui, para compartilhar esse tipo de conteúdo, essas coisas com vocês, que fazem muito sentido para mim, sabe? Muito, muito, é o meu norte. E aí hoje eu acordei muito disposta, hoje é meu primeiro dia sem as redes, né? Lembrando que eu tenho os outros 2 perfis, mas eu não fico nesses perfis, então, de fato, eu vou acessar muito pouco. Eu quero ter essa experiência, vou passar a meditar mais, vou me alongar mais também, porque eu acho muito importante essa harmonia, né, do nosso corpo, essa percepção que a gente traz nesse momento do alongamento, que aí tem as variantes de yoga, pilates, né, eu faço muito yoga aqui, mas eu caracterizo tudo como um alongamento, eu fico bem à vontade para fazer e a partir de como eu estou naquele dia, né, de disposição, de vontade, de necessidade de dor ou de pontos, né, que estejam mais necessitados, dores agudas, isso acontece para quem faz cross. Então, fazer atividade física não é tudo, né, para o bem-estar, a saúde e o bem-estar. Porque quando você levanta peso, por exemplo, que isso também acontece na academia, você estressa seus músculos, né? Você tira também algumas partes do corpo do lugar, muitas vezes, dependendo de como você faça essa atividade. Então é tão importante esse olhar generoso para o nosso corpo, quando a gente para, se alonga, né? Se sente, se acolhe, se abraça. E eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso porque, me alinhando, eu posso entregar uma versão minha que é a que é. Não é a versão ideal, não, porque a versão ideal é que você pode ser agora. Mas eu posso entregar essa versão minha melhorada no sentido de mais alinhada, né? Eu vou estar mais paciente, porque isso é um trabalho também de trabalhar virtudes. Então eu vou estar mais alinhada, eu vou estar mais presente, eu vou estar mais disposta, né? Para essas muitas adversidades que a gente tem aí fora. Então eu queria conversar isso com vocês, eu vou enxaguar esses pratos, acabei parando aqui. Eu entro mesmo, minha gente, nessas... Se deixar, eu fico aqui horas falando. Esses assuntos, eles me pegam num lugar muito sensível, muito, extremamente sensível. De importância, né? Quando eu trago essa palavra, esse significante da sensibilidade, desemboca muito nesse lugar aí de
de importância para mim, de algo que merece, sabe, de cuidado, de atenção. E é isso. Até o próximo vídeo, tá, gente? Eu vou terminar por aqui. Espero que vocês reflitam daí, que isso faça algum sentido, que vocês possam ir construindo comigo também esses novos horizontes que a gente pode navegar juntos. Até!